Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho. Olá, boa noite, 18 horas, 5 minutos agora desta segunda-feira. Sejam bem-vindos todos vocês ao Giro da Noite. Eu sou Adriano Timóteo, ao meu lado o jornalista Rodolfo Andrade. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Adriano, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana no Giro Play e um programa hoje muito especial a todos vocês. E nossas sinceras homenagens a todos os familiares, nossas condolências a todos os 10 mil cidadãos brasileiros que nos deixaram vítimas dessa doença. Pois é, hoje a gente está aqui no estúdio, né? Nós estamos de máscara, seguindo a determinação aí, claro, também da nossa direção, do Giro SA, do Giro Play. Como o Rodolfo participa aqui do estúdio, né, comigo, prefere participar aqui, nós preferimos essa dinâmica até para melhorar o nosso trabalho. A gente foi pedido para que nós usássemos máscaras para nos proteger devido a tudo que está acontecendo, né? A Vanessa tem entrado via Skype, a Mariana, enfim, o Gustavo, né? A gente tem mudado a nossa programação para nos adequar a essa situação que nós estamos passando. Distante. E quando tem outra pessoa aqui no estúdio, geralmente somente eu tenho vindo para o estúdio, mas quando a gente tem a participação de outra pessoa, geralmente é o Rodolfo, então a gente vai usar máscara. Agora imagina usar máscara para quem usa óculos, né? Começar a embaçar e tudo mais. Mas vamos que vamos, isso aqui é o de menos, o importante é estar vivo. Olha, antes de mais nada, como foi o seu final de semana com a sua mãe, Dia das Mães, teve almoço, teve janta, o que teve lá? A gente preferiu não fazer nada, mas eu fui lá e dei aquele abraço nela à distância. Tá certo. Mas não pode, né? Não pode. Tem que tomar cuidado. Nós moramos muito perto, então nosso convívio é quase que diário, né? Uhum. Apesar de estarmos morando próximos, mas eu não podia deixar de ir lá e dar aquele abraço de longe. Claro, tá certo. Olha, nosso programa de hoje nós vamos ter a entrevista do cientista político Newton Tristão, que já está conosco aqui via Skype para poder falar sobre algumas questões para a gente, principalmente sobre a questão do cenário político diante da crise de saúde e das eleições 2020. Newton, antes de mais nada, uma boa noite, viu? Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Adriano. É um grande prazer estar participando desse debate com você. Tá certo. Eu vou pedir, Newton, para você baixar um pouquinho mais aí a sua câmera, para a gente ter você... Isso, perfeito. Para a gente ficar com a imagem bacana sua. Vou pedir para que o Rodolfo comece, então, agora a entrevista com você, abordando esses temas que nós estamos falando, descrevendo aí no nosso GC. E aí a gente vai intercalando as perguntas. E você que está nos assistindo também, se você quiser participar, é só mandar a sua pergunta através do Facebook do Giro SA. Vai lá no campo de pesquisa do Facebook, coloca Jornal Giro SA. Aí você curte a nossa página e nos assista por lá. Todas as perguntas, questionamentos, todas as críticas que vocês mandarem pelo comentário, a gente tem acesso e coloca aqui no ar para você. Tá bom? Vamos lá, Rodolfo? Boa noite, Newton. Seja bem-vindo ao Giro Play Noite. Nós vamos começar falando, esse ano é um ano atípico em tudo, até mesmo quanto se fala em eleições, porque não se sabe se vai ter. Mas um pouco antes, há prefeitos que estão buscando a reeleição nesse cenário. Esse cenário ajuda ou atrapalha esses prefeitos, Newton? Rodolfo, antes de mais nada, é um grande prazer estar podendo conversar com você. Depende, na verdade depende. Vamos imaginar, de uma maneira geral,
os prefeitos eles adentraram em 2020 numa situação bastante delicada. A grande maioria não apresentava grandes feitos no sentido de justificar o pedido para mais 4 anos de mandato, né? Ou seja, ser reeleito a partir desse ano. Quando chega a pandemia, se instala definitivamente no Brasil e o governo, principalmente estadual, decide que não havia outra alternativa a não ser a decretação da quarentena, me parece que os prefeitos eles conseguiram, de uma hora para outra, uma bandeira para empunhar, uma bandeira para chamar de sua, e a partir daí começou-se um novo momento esse ano da política municipal, principalmente não, e também de políticas públicas, né? Em que sentido isso? Em sentido que começaram a ser discutido, decretaram, efetivaram a quarentena, emitiram o decreto fechando o comércio, fizeram hospitais de campanha, baseado na possibilidade de comprar insumos e serviços sem licitar, adquiriram e fizeram uma série de ações, e nesse primeiro momento a população enxergou que os governantes eles estavam fazendo o seu papel, ok? E ainda, quer dizer, você teve o evento das lives infindáveis, assim, o prefeito tal de manhã, assim, o prefeito tal à tarde, à noite, e transmitiram, quer dizer, a maior parte dessas lives iam sempre numa certa direção. Fiquem tranquilos, a municipalidade está preparada para fazer o enfrentamento da pandemia e vamos proteger a vida de todos. Todas as famílias serão protegidas, temos o controle do que está acontecendo. Aí existe um problema, que isso necessariamente não é verdade. Por quê? Nós lidamos com algo absolutamente inédito. A última pandemia no mundo foi há 102 anos atrás. Esse vírus, ninguém tinha conhecimento dele até dezembro, e até hoje não se sabe exatamente. Cada dia surgiu uma notícia nova a respeito, e as coisas estão evoluindo de uma maneira como se não contava, ou seja, o problema era real. Quer dizer, não era um problema simplesmente de comunicação ou de se colocar para o munícipe, para o eleitor, como alguém capacitado para lidar com a situação. Não compreenderam que a situação era real. E hoje o preço começa a ser pago. Qual que é o grande problema que esses prefeitos vão ter no futuro próximo? É que eles vão ter que justificar o porquê tomaram determinadas ações, o porquê avançaram em determinada direção e porque as coisas degringolaram da forma como estão se apontando no horizonte. Esse é o grande problema. Quer dizer, num primeiro momento, eles colheram louros do sentimento de que estava sendo feito algo. Eu acredito que no segundo momento, eles vão ser cobrados pelo que foi dito e pelo que foi feito e por aquilo que realmente aconteceu de fato. Rodrigo? Eu não estou lhe ouvindo. Oi, Newton. Oi. Agora sim, melhorou? Melhorou. Nesse cenário todo que você explanou nesse primeiro momento, nós temos a disputa que ela se não tivesse disputa não teria eleição, né? Nós temos nesse cenário meio que um favorecimento dos políticos que estão no poder, como no caso o chefe do executivo, que é o prefeito nesse momento que é a eleição para prefeito. Nesse cenário, nessas lives que você muito bem mencionou, e também em entrevistas para meios de comunicação, enfim, nesse cenário os prefeitos tiveram uma vantagem. Já os adversários nesse cenário meio que ficaram ocultos, ou atacando a
a ação errônea ou com superfaturamentos ou com coisas inadequadas na gestão pública. Como é que faz a oposição neste cenário? O papel dela é apontar o que a política aplicada no combate ao coronavírus é errada ou ficar quieta? Aí que tá, Rodrigo. Vamos pensar que nós estamos vivendo um momento atípico. Não adianta a gente utilizar paradigmas antigos para avaliar situações novas. Então, precisamos readequar os nossos instrumentos de análise. Então, nesse sentido, o que eu acho? A minha sensação é se todos os números que estão sendo divulgados agora irem na direção que tudo indica. Nós vamos ter uma conta a ser paga. Essa que não foi a discussão da sociedade, com a sociedade. Ou seja, os comerciantes que querem abrir, as pessoas que acham que a quarentena deve ser flexibilizada, não foi dito a elas qual é a conta que vai ser paga por isso. Houve a flexibilização, a quarentena diminuiu o nível de adesão e assim por diante. E nós vamos começar a perceber os resultados disso a partir de maio, segunda quinzena de maio, adentrando em junho. Então nós vamos ter a noção do que efetivamente aconteceu. O fato é que essa conta será paga com vidas humanas, com gente que ficou doente, sobreviveu, mas adquiriu sequelas, com gente que perdeu o emprego, perdeu a renda, com empresários que foram à falência. Essa é a conta a ser paga. É um problema real. É um problema que vai se olhar para o lado e vai ser visível. Então, os atuais prefeitos, eles vão ter que dizer porque, diante de todas as iniciativas, diante de tudo que foi dito, nós chegamos a uma situação dessa. Né? Agora, meu ponto de vista, o que cabe à oposição? O que cabe à oposição não é fazer politicagem. Não é ficar tripudiando em cima da desgraça alheia, da desgraça do povo. Tem que sim fazer um debate dizendo o seguinte: olha, não havia uma solução. A única saída que havia naquele momento não era se apresentar como o salvador da saúde pública e o defensor da integridade familiar dentro de uma situação de pandemia, e sim ter chamado a sociedade, dialogado com ela, dito o seguinte: olha, eu não sei como resolver isso, ninguém sabe como resolver, é algo absolutamente novo e inusitado, é de imensa, como o mundo todo tem demonstrado, é de imensa gravidade e nós vamos ter que criar, sair disso junto. Não foi feito isso. Então os prefeitos trouxeram para si a responsabilidade da salvaguarda, das vidas humanas, da economia e tudo mais. Então eles vão ter que responder. Em vez deles distribuírem a responsabilidade junto à sociedade, mais tarde eles vão ter que responder pelo que foi feito. Porque construíram um hospital de campanha que não deu resultado, porque compararam o drone que não deu resultado, porque fizeram câmaras de desinfetação que não deram resultado, porque investiram dinheiro em um monte de coisa e nada foi efetivamente dado. Eu não estou dizendo, aí que tá, Rodrigo, eu não estou dizendo que os prefeitos eles tomaram as medidas erradas. Ninguém sabe quais são as medidas certas. Essa é a realidade, né? Uma das coisas que a gente sabe, que a quarentena achata a curva, isso é fato. Tirando isso, ninguém mais sabe de nada, ninguém mais sabe que antiviral dá certo, ninguém faz ideia de quando a vacina vai ficar pronta, e assim por diante. Mas eu estou falando que o erro, por quê? Nós temos uma geração de prefeitos que confunde governar com se comunicar. Afoitos para se notabilizar em cima desse fato, eles passaram por cima da verdade. O que era a verdade? A verdade é que não temos condições, nós estamos perdidos. E não é porque o prefeito, prefeito tal está perdido. Todos nós estamos perdidos. Ninguém conhece esse vírus. Cada dia surge uma informação nova. E estamos lidando com isso. Nós estamos trocando a roda com o carro andando. Esse que era o fato. Né? Então, o que no fundo eu acho que vai mudar na eleição? Eu acredito que a eleição vai ocorrer, talvez não em outubro, mas eu acredito que ela vai ocorrer de fato.
em outubro nós vamos ter que rediscutir o perfil ideal de nossos governantes, inclusive com a questão de uma nova leva que esteja capacitada para lidar com problemas reais. Uhum. Ou seja, o estadista, o perfil do estadista, né? O perfil do cara que coloca acima da popularidade, coloca a questão do bem coletivo, do interesse da população e assim por diante. Diga, para. Não, o Adriano. O Newton. Oi, Adriano. Você falou sobre duas questões, né? Aliás, várias, mas dentro da que eu vou abordar agora. A questão de realmente ninguém sabe o que é que está acontecendo, então realmente trocando o pneu com o carro andando. Então não é. A gente não sabe se segue as orientações do Estado, do município, do governo todo federal. mundo sem saber o que fazer. Agora, a questão, tem outra coisa, tem dois pontos. A questão do isolamento social, você falou agora há pouco sobre essa questão, que o número diminuiu. Acredita-se, ou você acredita, ou tem alguma estatística, que essas pessoas que não estão mais cumprindo o isolamento, elas estão saindo. São, por exemplo, trabalhadores informais, pessoas que já não aguentam mais. Eu não estou falando de mim que falo, meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar na minha casa, eu vou surtar, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu estou falando de pessoas que falam assim, eu não tenho mais como ficar dentro da minha casa, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro de uma forma ou de outra, eu sei que eu corro risco de vida, eu sei que, mas assim, eu não tenho escolha, eu preciso levar a comida para dentro de casa. Existe algum estudo que mostra isso? Ou de repente eu esteja falando alguma besteira? Ou a quebra desse isolamento por essas pessoas pode ser muito mais por essas pessoas do que simplesmente pela rebeldia? Essa é a minha pergunta. Depois eu entro numa outra questão. Existe uma coisa que se chama o R, lá, a taxa de propagação, que é o seguinte: dentro de determinada circunstância, qual é a capacidade de uma pessoa transmitir o vírus para outra, né? Então, a Alemanha, até há pouco tempo atrás, estava 0,78, 0 alguma coisa, o Brasil estava 3,5, né? Uma das coisas que nós temos que ter muito claro, Adriano, é o seguinte: o vírus é um patógeno que segue o seu caminho que a natureza lhe impôs. Então, ele não está preocupado se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que ganhar meu sustento. Não que isso não seja legítimo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, independente das agruras humanas, independente dos nossos problemas, o vírus vai seguir o caminho natural dele. E o caminho natural dele é se propagar até um ponto onde a quantidade de gente infectada sirva de escudo para os demais. E nisso o presidente Bolsonaro tem razão, fica na faixa de 70% a 80% da população. Só nisso, não estou dizendo as outras coisas, não. Então o vírus vai seguir o seu caminho. Aí que está. Então, o que nós temos que discutir foi o que eu acabei de falar. Cada vez, o que a gente percebe? A Alemanha, ela estava ali na faixa dos 3 mil óbitos, né? Um negócio mais ou menos controlado. Aí ela resolve fazer a flexibilização, e aí os números disparam, e ela mais que dobrou a quantidade em poucas semanas de, eu acho que umas 2 semanas de flexibilização, desculpa. O número de óbitos dobrou. Então aí a gente já vê a capacidade de disseminação do vírus. A gente vem há algum tempo já com problemas com a taxa de adesão à quarentena diminuindo e assim por diante. Tanto que agora, no Dia das Mães, eu acho que teve um dos menores índices de adesão desde o início, né? Isso vai aumentar a quantidade de gente infectada, não há nenhuma dúvida, não sou eu que estou dizendo, são todas as evidências que aparecem dia a dia. Então, o que no fundo nós temos, o que falta às pessoas para entenderem, elas têm que saber, desculpe, eu estou sendo repetitivo, deixar adesão à quarentena é pagar um preço. Que preço vai ser pago? É um preço em vidas humanas. Maior quantidade de pessoas vão morrer. Nós vamos aumentar a quantidade de óbitos. Essa que é a grande questão. A gente pula de 3,5 para 4,8 e assim por diante, a taxa vai aumentando e vai chegar no momento que nós não vamos, com a quarentena, mais conseguir controlar o vírus. Quer dizer, nem a quarentena vai mais ser
um instrumento eficiente de achatamento da curva. E aí nós vamos cair inevitavelmente na imunização de boiada. Tá certo. Que de fato é uma coisa muito grave. Tá certo. A outra questão que eu ia colocar, você falou sobre as eleições, né? Provavelmente vai ser em outubro, vai ter uma mudança, aquela coisa toda. A gente tem muito discutido aqui quando a gente entrevista prefeitos no Giro da Manhã. A Vanessa Dainese, nossa jornalista, repórter aqui do Giro, sempre pergunta para os prefeitos se eles são a favor da unificação das eleições e também em relação a não ter eleição. A não ter a eleição, mas a questão do fundo partidário. De pegar o fundo partidário para usar agora nessa questão da pandemia. Você acredita que a unificação das eleições é uma boa ou não, ou fere aí a Constituição, que tem que ter eleição de qualquer jeito para finalizar um ciclo e começar outro? A questão do fundo partidário também, qual que é a sua visão sobre essa questão? Olha, eu sou absolutamente contra a unificação dos mandatos, né? Uma porque esse pessoal foi eleito para 4 anos, e não para 6. E se caso fosse feita uma reforma eleitoral de mudança na Constituição, isso tem que ser feito em um outro momento, e não porque vamos aproveitar esse momento de crise para dar mais 2 anos de mandato. Isso aí, para mim, não tem cabimento nenhum. Mas também sou contra por outro motivo. Quando você unifica, você vai colocar no mesmo pleito o presidente da República, que tem que fazer suas defesas em relação ao plano nacional. Você vai colocar governadores que tem que mostrar a que veio no plano estadual, e prefeitos que é discussão local. Então, como que o indivíduo vai se envolver com tantos debates? Quer dizer, são debates muito ímpares. O presidente ele tem a finalidade de lidar com grandes questões. O prefeito, a função dele é dar respostas imediatas a problemas cotidianos, entre outros, claro, que tem as questões estruturantes, que são de suma importância. Contudo, eu acho que misturar 2 anos, você ter 2 anos para discutir questões locais, e demorar, ter um hiato de mais 2 anos para se envolver com questões mais globais, eu acho que é muito bom para a pessoa. Eu imagino o seguinte, a gente discutindo modelo de economia e asfalto. São coisas que, para mim, não tende a tirar o foco. Num período, numa eleição presidencial, vamos discutir economia, vamos discutir política externa, vamos discutir questões relativas ao país. Passou-se 2 anos, vamos cair para a discussão local dentro da cidade e envolvendo o cotidiano das pessoas. Eu acho que unificação é prejudicial para a questão dos debates em relação ao futuro da cidade, do estado e do país. Meu ponto de vista. Olha, uma outra questão que foi colocada por alguns também aqui, inclusive foi por um político, um prefeito em especial, que eu não me lembro agora quem foi, se eu lembrar no meio da pergunta eu falo. Ele falou o seguinte, né, que ele era a favor da unificação, porque quando tudo isso passar, para não falar todas, mas a maioria das prefeituras, vamos falar a maioria para a gente não generalizar, mas acredito eu que possa ser generalizado, estariam praticamente falidas, né? Completamente assim falidas. E que se tivesse a eleição, o prefeito que fosse eleito, caso o atual não fosse reeleito, ia encontrar muitos problemas, não ia saber lidar com a situação de forma rápida, porque ele não estaria ali dentro da administração, não estaria envolvido com toda essa situação, e que a situação poderia piorar ainda mais. No seu ponto de vista, Newton, como cientista político, você acha que isso é uma questão a ser colocada em consideração válida, ou apenas conto para passarinho dormir, vamos dizer assim? Eu não acho que esse argumento é válido. Você vai dar 2 anos que talvez esse prefeito seja o responsável por ter quebrado a administração. Aí você vai falar assim, eu vou ficar mais 2 anos para consertar aquilo que eu quebrei.
né? Justamente, a eleição é justamente para isso, porque senão você faz o seguinte, olha, vamos dar oportunidade, esse não tocou as coisas de forma adequada. E eu vou trazer uma outra pessoa para tentar consertar isso. Eu não posso querer dar mais 2 anos para alguém que possivelmente ajudou na deterioração do quadro. Essa que eu, do meu ponto de vista, isso é muito mais vontade de querer permanecer no poder durante esse período do que necessariamente ter alguma razão lógica. Tá certo. Ô Newton, você que mexe também com números, com pesquisa, com dados, monitora gestões, enfim, a política, num cenário geral, num contexto geral, como a população tem aceito essas medidas dos prefeitos? Aprovando, reprovando, de forma geral, não específica? Olha, Rodrigo, eu falei mais um pouco disso no início da nossa conversa. As pesquisas de abril, tá? As pesquisas de abril mostram o quê? Existe uma aprovação em relação às medidas tomadas. Porque a população, de uma maneira geral, né, os cidadãos, consideraram ou acreditaram que aquilo que estava sendo feito estava no caminho correto e os prefeitos sabiam como lidar com a situação. Ok? Então, no primeiro momento, você tem prefeito que estava com 30% de aprovação, pulou para 65%. Aumentou significativamente. Gente que tinha 20% de intenção de voto, pulou para 35%, 40%. Então você vê o que deu o impacto. Contudo, nós estamos entrando numa outra fase. Qual que é a fase? É o questionamento das ações. Ou seja, será que era verdade isso, que ele está correto nas ações? Mas aí, montou o hospital de campanha e aí está morrendo gente. Pô, na minha cidade tinha 2 óbitos e de uma semana para outra pulou para 14. Falaram que era centro de combate ao coronavírus. E, no fundo, é um local para executar procedimentos de baixa complexidade. Opa, não tinha plano para intubar, não tinha plano para tratar. Tem respirador, mas não tem gente capacitada para lidar com o respirador, porque não é só colocar na garganta da pessoa e ligar. Tem que ter um técnico preparado para lidar com isso. Então, nós estamos entrando numa outra fase, Rodrigo. É a fase do questionamento do que foi dito, do questionamento do que foi feito e dos resultados que as pessoas estão enxergando. Ô Newton, tem uma pergunta aqui da Noêmia. Obrigado aí pela audiência. E também a Sandra Saruva também está nos assistindo aí. Mas a pergunta aqui da Noêmia que é o seguinte: como os administradores públicos e as empresas, além das pessoas, claro, poderão se preparar e preparar as cidades no sentido da saúde e educação, além da economia, para o período pós-pandemia? É que tá, né? Quando a gente fala de pós, ninguém sabe exatamente quando eu posso fazer. Porque como não existe vacina e não existe remédio, nós não temos outro caminho do que o achatamento da curva. E então nós podemos ter... Isso é importante as pessoas saberem. Quando se fala de pico, não existe um pico, existe vários picos. Vai existir um pico para Osasco, vai existir um pico para Barueri, vai existir um pico para Santa Isabel, assim por diante. Cada cidade vai ter o desenvolvimento da pandemia de maneira diferenciada, né, com times diferenciados. Então, primeira coisa, é muito difícil falar em pós-pandemia. Até porque o que está acontecendo? Os países que abriram, como o caso do Japão, quer dizer, fizeram o relaxamento, voltaram agora novamente com as quarentenas e você aumentar a quantidade de exigências em relação ao isolamento social. Então nós temos uma dificuldade muito grande. Quem fala que pós-pandemia está falando de um lugar onde ainda ninguém sabe exatamente onde é. Esse é o fato. Como recuperar a economia? E outra coisa que eu acho que é importante colocar nesse debate é a grande pressão que está existindo sobre os prefeitos em relação à reabertura do comércio.
reabrir o comércio necessariamente não significa a economia voltar a andar. Nós precisamos botar a roda, fazer os fundamentos econômicos operarem novamente, fazer a roda andar. Não adianta você abrir sua loja se a economia está parada. Você não vai ficar lá, você vai ficar exposto e você não vai conseguir vender seus produtos. A economia tem que voltar a funcionar através de seus fundamentos. Tá ok? Então, nós temos isso. Não existe um plano ainda para isso. Por quê? Porque a gente não sabe como nós vamos terminar essa história. Nós não sabemos com que tipo de deterioração a atividade econômica vai chegar. Nós não sabemos qual vai ser os efeitos dentro da saúde pública. Então, quando se fala de recuperação, por exemplo, turismo, ninguém sabe. Tem alguns estudos que dizem que o turismo vai morrer durante 2 anos. Ninguém vai viajar. Quer dizer, como as empresas de turismo vão sobreviver sem funcionar durante 2 anos? Mas elas vão funcionar também? Não se sabe. É especulação. Né? É especulação. Hoje nós temos um problema. Né? Saiu uma matéria no Globo News hoje que diz o seguinte: nós estamos nos tornando párias no mundo. Ninguém mais da América Latina quer receber brasileiros. Existe um perigo grave de nós, brasileiros, sairmos como cidadãos de segunda classe perante o mundo. Então, por isso que é Cristina o nome dela, né? Não, é Noêmia. Noêmia. Não dá para se falar sobre isso, porque nós ainda não enxergamos luz no fim do túnel. Ainda nós não fazemos a mínima ideia do que seja o pós-coronavírus, o pós-pandemia. Então, não dá para saber os efeitos do que nós vamos ter que recuperar, porque o negócio ainda não acabou. Não sei se eu respondi adequadamente. Tá certo. Mais alguma pergunta, Rodolfo? Eu acho que ele esclareceu muito bem esse cenário, principalmente dos prefeitos que chegaram com gás todo. Hoje você já percebe isso, né, Nilton? Você já percebe esses prefeitos que viviam 24 horas nas redes sociais fazendo lives sem nenhum conteúdo técnico. Hoje eles já desapareceram. Hoje não são... É um ou outro que faz uma live a cada 2 dias ou em um dia esporádico, enfim. Então o cenário já está começando a se afunilar, vamos assim dizer, né, Nilton? Olha, a tristeza é que no fundo nós tivemos o seguinte, Rodrigo. O Brasil faz parte do Alto Comissariado da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, em dezembro nós já tínhamos informação sobre a existência desse novo vírus. Em janeiro, nós sabíamos que ele estava circulando na Europa. Nenhum brasileiro foi avisado pelas autoridades, nenhum brasileiro turista que estava na Europa, inclusive eu estava lá nesse período, foi avisado de que tinha um vírus novo circulando. Aí, no início de fevereiro, já sabia-se que ele estava no Brasil. Passou-se carnaval, passou-se tudo e nada foi feito. Ou seja, nós tivemos um tempo precioso para tomar decisões. Dentro desse período, nós poderíamos ter feito um grande debate com a sociedade, nós poderíamos ter criado protocolo, nós poderíamos ter criado consensos. Por que não foi criado, Nilson, no seu ponto de vista? Por que isso não foi criado? Não entendi, desculpe. Por que isso não foi criado? Por que isso não foi feito? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que é da desarticulação do governo. Articulação política? Adriano, nós temos um presidente, assim, o Congresso hasteia, o Congresso e a STF hasteia a bandeira a meio pau, em sinal de luto, às 10 mil mortes. Hoje já está mais de 11 mil, se eu não me engano. E o presidente sai para andar de jet ski. Né? O prefeito, o governador, emite decreto colocando a quarentena até o final de maio. E, acho que mais de 40 prefeitos emitem decreto abrindo o comércio. Você percebe como é uma desarticulação total? Por que isso não aconteceu? Se nós somos desarticulados até agora, imagine, o grande fato que nós precisamos, e aí eu não quero entrar no mérito da figura presidencial. Claro. Mas o fato é o seguinte, nos faltou um grande líder para unificar todo mundo nesse momento. Né? O problema do presidente é que ele criou cisão no momento que deveria haver convergência.
Esse é um problema sério que causou tudo isso. Quer dizer, quando deveria sentar presidentes, governadores, prefeitos e falar o seguinte: é nessa direção que nós estamos indo, é isso que nós vamos fazer, são esses protocolos que nós vamos adotar. É por isso que no fundo é o seguinte, não tem, cada prefeito está fazendo um negócio da sua cabeça, eles estão errados. Teoricamente não, como não tem protocolo definido, como o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o Congresso se manifesta, toma iniciativas em outra decisão, cada prefeito começou a fazer o que bem entende. E gastar o dinheiro público da forma que achava mais conveniente. Tá certo. Ô Newton, nós temos uma outra pergunta aqui do Denis Parra. Ele fala o seguinte: boa noite. A condução administrativa frente à pandemia por parte dos atuais gestores será preponderante para o cenário eleitoral ou apenas um tópico a ser considerado dentre os demais? Eu só não entendi a primeira parte. A primeira parte eu não entendi. A condução administrativa frente à pandemia por parte dos atuais gestores será preponderante para o cenário eleitoral ou apenas um tópico a ser considerado dentre os demais? Minha saudação ao Denis. Eu acho o seguinte, eu acho que essa eleição, a pandemia, ela vai servir o seguinte, como um divisor de águas. Ou seja, determinar o seguinte: prefeitos com determinado perfil não conseguiram resolver nada. Piorou e foi um caos. Prefeitos com outro perfil conseguiram, de certa forma, minimizar os impactos. Perdemos, mas perdemos menos. Então, meu sentimento é o seguinte, é que ela vai servir como uma régua para determinar qual é o prefeito que está mais distante em relação a lidar com problemas reais e quais foram aquelas posturas que melhor traduziram os efeitos positivos. Uma das coisas que eu quero deixar claro é o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que ninguém ganha, todo mundo perde, todo mundo vai perder. A questão é a seguinte: quem vai perder menos e quem vai perder mais? Quais as atitudes que fizeram com que a gente saísse menos machucado e quais foram as atitudes que não ajudaram em nada e nós saímos em frangalhos? É isso que eu acho que vai ser muito importante e decisivo nessa eleição. Tá certo. Newton, queremos agradecer a sua participação, né? Tem dúvidas aqui, eu tenho outras tantas dúvidas, mas o nosso tempo tempo acaba não permitindo, mas nós queremos agradecer você pela participação, pela análise. Com certeza você vai participar aí outras vezes aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação, tenha uma boa noite. Eu que agradeço, Adriano, Rodrigo... Rodolfo, muito obrigado por essa oportunidade e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. É bom a gente ter esses esclarecimentos, né? Que gera tanta dúvida. Por exemplo, na hora que o Newton estava falando sobre a questão dos comércios, né? Enfim, que nem não adianta reabrir os comércios. Mais além do político. Mas exatamente. Eu queria falar tanto isso com ele, para ver também a reação dele, junto a isso, mas não dá tempo. Mas quando ele estava respondendo isso, eu estava verificando aqui. A gente tem saído muito pouco. Fala, Rodolfo, não entendi. A gente tem saído muito pouco de casa. Eu, por exemplo, tenho vindo para o trabalho, o máximo supermercado, mas às vezes a gente sobe lá na Megabit para ver uma coisa ou outra. Eu andando pelas poucas ruas de Osasco que eu tenho andado, tanto nos bairros, no meu bairro, aqui no bairro onde fica o jornal, próximo ao centro, ali na Bela Vista, a quantidade de lojas pequenas, lojinhas de bairro pequenas, fechadas e com placa de aluga-se ou placa de, como que fala, encerramos nossas atividades. Gente, não é uma loja, não são duas, não são três, são várias. Né? E aí, vendo o Newton falando, dando esse ponto de vista dele político, a gente aqui começa a ver de uma outra forma. Claro, ele também vê, né? Ele está fazendo ali uma análise política.
Mas aí é onde a gente percebe que a situação ela é mais crítica e complicada do que a gente imagina. Ah, não vai abrir todo o comércio, não adianta só abrir, mas esse povo tá fechando as portas, porque não está vendendo, tá falindo. Como que vai ser tudo isso? A gente está vivendo um cenário assim desolador, né? É uma coisa, quando eu falo aqui que é uma coisa de filme, parece que a gente está dentro de um filme, com tudo que a gente vem passando. E é triste. É uma coisa que não tem um roteiro, começo, meio e fim. Exatamente. Nós não sabemos se nós estamos no começo ou se nós estamos no meio da pandemia, no meio da circulação, do auge do vírus, vamos assim dizer, da propagação. Nós não sabemos de fato como estamos, né? Como estamos, essa é a realidade. Como estamos, para onde vamos e aonde vamos chegar, né? Esse que é a grande incógnita, essa é a grande incógnita, aliás. O que será daqui para frente, né? Ora, a curva se subia em abril, agora a curva ela começa a subir em maio, enfim, nós não sabemos, são várias informações, até nós mesmos que tratamos com informações, fica meio complicado, porque ora tem uma informação e tem hora que ela muda rapidamente, não é mais aquilo, é uma coisa ainda pior, enfim. Então até nós estamos perdidos no meio disso tudo. Uma coisa é certa, a curva, o isolamento, achata de fato a curva. É a única coisa certa que nós temos nesse cenário todo, Adriano. Pois é verdade. E assim a gente vai vivendo um dia após o outro, pedindo para que tudo isso acabe o mais rápido possível. Vamos lá, Rodolfo. Vamos tocar o barco, como sempre, aí trazendo bastante notícias também para a gente. Ricardo Boechat, tem notícia que assusta muitos os brasileiros nos 4 cantos do país. Em São Paulo, não essa ainda não, Adriano, está acontecendo agora também, a manifestação de caminhoneiros, ela assusta até igual o vírus, né? Porque ela pode causar desabastecimento. Hoje cedo, e está acontecendo nesse momento também na Avenida Paulista, os caminhoneiros estão realizando um protesto. Então hoje cedo começou aqui em Barueri, né, na Grande São Paulo. Aí são imagens da rodovia Castelo Branco na manhã desta segunda-feira. Centenas de caminhoneiros manifestando contra o isolamento social proposto pelo governador João Dória e contra o rodízio municipal de forma mais contundente do prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB. Então, nesse momento, os caminhoneiros estão na Avenida Paulista, numa manifestação que tem como destino o Cebolão, e o governador João Dória, hoje meio-dia, diz que agirá também se os caminhoneiros bloquearem vias importantes da capital paulista e da Grande São Paulo. Então essas são imagens de hoje cedo, e neste momento na Avenida Paulista os caminhoneiros bloqueiam praticamente as 3 faixas da principal avenida da capital paulista. Eu tenho visto hoje muita discussão, né, sobre essa questão do protesto dos caminhoneiros, e também sobre a questão do rodízio, essa questão do dia ímpar, do dia par, que não tem aí como que fala? Caminhoneiros, motoristas, entregadores, a Vanessa hoje falou também, jornalistas, tem que entrar no site, fazer um cadastro para poder ser liberado do rodízio. Isso. Não sei se isso também está sendo feito de forma fácil ou rápida, dinâmica, se está sendo burocrático. A questão eu fui ver, Adriano, eu não sei se é porque eu também não pesquisei com mais afinco, eu não achei tão fácil igual se fala, não. Eu não posso falar muito porque eu não fui a fundo pesquisar, não entrei todos os passos que ali deveriam ser feitos, né? Então, eu acho que não é tão fácil assim igual se fala, não. Mas outra coisa também que tem que ser colocada em questão, a gente tem visto aí a questão, tem se falado muito na questão do isolamento social. E a gente tem uma grande parte da classe trabalhadora que não tem veículo, que não tem carro. Então usa o transporte público, é o ônibus, é o trem, é o metrô. Se tem uma coisa que não dá para fazer dentro de ônibus, trem, metrô, é distanciamento social. Você pode até usar máscara, mas você vai andar ali como você sempre andou e não é diferente.
Né? Eu não vi, e não adianta tentar fazer esquema de um vagão sim, um vagão não, limitar o número de pessoas por vagão ou por ônibus, porque isso não vai funcionar. Se o sistema, quando está tudo normal, já não funciona, imagine agora. No entanto, eu acho... aumentou, né, o número de ônibus, porque o transporte teve um aumento nesta manhã, um aumento considerável. Tem empresa que está trabalhando normalmente. Esse funcionário. Pois é, e aí a gente vem a questão do rodízio. A gente entende que o rodízio é para fazer com que as pessoas fiquem o máximo em casa. Mas tem gente que tem carro, que pode trabalhar de repente e não precisa pegar o metrô, não precisa pegar o ônibus, o trem. Ou seja, menos pessoas também aglomeradas, né, uma em cima da outra. Eu não sei. É como a gente falou aqui agora há pouco e o Newton falou. Né? A gente está trocando o pneu com o carro andando, então toda hora faz algo, muda algo para tentar encontrar algo que seja correto ou mais coerente ou mais eficaz com tudo isso que a gente está vivendo. E claro que as decisões que são tomadas acabam atrapalhando o nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, né? E isso tende, Adriano, nesse cenário todo. Hoje as autoridades em alguns estados do país, lá no Maranhão, no Amazonas, no Pará, já decretaram lockdown, né? Que é o fechamento total do comércio. Só funciona o essencial mesmo. Uhum. E aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o governador já afirmou que, se for necessário, continuar subindo o número de casos e a ocupação em UTI, não está descartado o lockdown, né? Então é uma situação complicada, né? Pois é, difícil, né? E aí a gente fica sem saber o que fazer também. A gente segue com os VTs ou você quer dar a tabela do coronavírus? Vamos para o corona, que tem uma notícia que chegou há pouco. Morreu mais uma criança, Adriano. Uma criança na faixa etária de 4 anos, né? Nós já tínhamos 2 bebês, agora uma criança de 4 anos foi diagnosticada com o novo coronavírus e morreu em Francisco Morato nesta madrugada. Então, já são 4 crianças na faixa etária menos de 6 anos mortas pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Que coisa, né? Então, na região oeste da Grande São Paulo, nós temos 3.637 casos confirmados e o número de óbitos chegou a 333 pessoas vítimas desta doença. A cidade de Osasco segue liderando no estado, ela é a segunda cidade com mais casos de mortes pelo novo coronavírus. São 153 pessoas vítimas do vírus. Tá certo, é isso Outro dado, Adriano, que nós recebemos ontem e foi atualizado hoje, na cidade de Barueri, 7 profissionais de saúde foram vítimas deste vírus, foram vítimas fatais desse vírus na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Que coisa, né? Que situação, né? Vamos lá. E nossa solidariedade aos mais de 11 mil pessoas que morreram pelo novo coronavírus até às 15 horas desta segunda-feira, e também a todos os profissionais de saúde que estão lutando com essa doença e aqueles que morreram. Nossa solidariedade a todos esses profissionais e familiares das vítimas do novo coronavírus. Pois é. Olha, vamos então voltar aqui para os VTs. A gente não gostaria de falar sobre o coronavírus e sobre essas notícias, mas a gente não consegue fugir. Vamos lá, manobras radicais, é isso? Manobras perigosas, é isso, Rodolfo? O final de semana foi corrido na zona sul de São Paulo. Aí são imagens de motoqueiros, aqueles que ficam empinando e pipocando as motos. A Rocan da Polícia Militar chegou e conseguiu apreender algumas motos. Eita, olha lá em cima. Veja só, aquele ali se machucando, caiu, correu. E vai pegar, não tem como fugir. Olha lá. Fugiu. Eita. Então são imagens aí, segundo informações, havia uma aglomeração, baile funk, e a Rocan chegou e colocou ordem no pedaço. Certo a Rocan, certo Polícia Militar lá. De motociclistas correram. Olha lá,
Caiu por cima do Caiu outro. por cima do outro. Um saiu correndo, mas foi um policial atrás de moto, pegou com certeza. O outro ainda tentou pegar a moto, olha lá, ó. E caiu de novo, se arrebentou. Tá certíssimo a Rocam. Parabéns, pessoal da Polícia Militar. Parabéns. Quer fazer bagunça, baderna, não é momento. Aliás, os caras já fazem isso quando tá tudo normal e atrapalha a vida do trabalhador, do cidadão, fazendo bagunça, som alto, fora drogas e tudo mais. Ainda numa situação, no momento desse, vem fazer algo do tipo, tem que ir pra cima mesmo, mas descer o porrete para ver se cria vergonha na cara. Criar vergonha na cara vai ser difícil, não vai criar. Mas pelo menos ficar uma semana ou duas em casa no isolamento obrigatório, exatamente em cima da cama, com o lombo doído, como o Rodolfo disse, ou com as pernas mole, vai ficar. Aí já ajuda um pouquinho, né? Já ajuda um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos girar, vamos girar. Vamos lá, a gente vai falar agora sobre tecnologia do tráfico, né, Rodolfo? Aliás, o tráfico que cada vez mais vem se aprimorando na tecnologia. Né? E em Carapicuíba a polícia tem fechado o cerco contra o tráfico, né? Essas são imagens da primeira companhia do 33º Batalhão, que prendeu um traficante neste veículo. Olha lá, o policial agora deixa ele falar como funciona o dispositivo para o transporte da droga. O acionamento, como ele é feito. Banco traseiro. Isso aqui, ó. Olha. As borrachas. Um outro dispositivo. Aqui, ó. Carro-cofre aí, beleza? Tinha mais droga aqui, mais 2 sacos de droga. Provavelmente mais de 2 quilos de droga. Então essa ação ocorreu ontem na cidade de Carapicuíba, neste veículo adaptado para o transporte de droga. Ao total foram apreendidos mais de 2 quilos de cocaína e outras drogas ilícitas, Adriano. Tá certo. E no mesmo dia, Adriano, a Força Tática também prendeu uma pessoa que era responsável pela coleta do dinheiro e distribuição de droga. Foram apreendidos mais de R$5.000 e uma grande quantidade de drogas como cocaína e maconha. Tudo isso ontem em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Violência banal. Homem esfaqueia aí outro dentro de ônibus. Essa em imagem Goiás. é isso, pesada, Adriano. Nós não vamos mostrar o vídeo do momento em que ele desfere as facadas nesse senhor. Segundo uma testemunha, um homem, ainda bem que tinha esse policial na avenida, e o motorista parou e prendeu esse cidadão que tentou matar o outro dentro de um ônibus em Águas Lindas, em Goiás. O motivo sabe não ainda, né? Briga, discussão. Segundo uma das testemunhas, Adriano, um desentendimento entre ambos, parece que uma olhada mal focada um no outro foi o motivo desse senhor que aí está desferir as facadas no outro homem que está lá dentro do ônibus, e as cenas são fortes. Nós resolvemos não mostrar a vocês o momento em que ao menos 5 facadas foram desferidas nesta vítima. Olha, se você fosse esfaquear, dar tiro ou dar tapa na cara de alguém porque te olha feio, você estava feito na vida. Eu também, né? Não é assim que a gente tem que... Exatamente. Né? Senão, eu ia passar o dia inteiro assim, porque eu tenho de gente que me olha torto ou feio. Segundo uma testemunha que presenciou... Mas não pode. Que presenciou a ação, Adriano, ela fala que um dos motivos foi uma suposta foto que a vítima teria tirado dele dentro do ônibus, que são circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Goiás. Ainda vai se apurar para saber o que realmente aconteceu. Rodolfo, mais alguma informação? Nós temos... Deixa eu deixar aqui o nosso... Pode falar, Rodolfo. É isso, não é?
É isso. Deixa eu falar aqui o nosso WhatsApp para você que está nos assistindo. Se você quiser receber notícias do Giro SA no seu celular, para ficar bem informado, despreocupado das fake news e compartilhar notícia oficial com o máximo de pessoas que você puder, tá aí, ó, 94278-2067, 94278-2067. Manda uma mensagem e fala: gostaria de receber notícias do Giro. Salva no seu celular aí, né? Giro SA, Giro Play, a forma que você quiser. Nesse mesmo número, você participa conosco aqui. É só você mandar foto ou vídeo também, sempre gravar ou tirar foto com o celular deitado, na horizontal. Dessa forma aqui, ó, tá? Deitadinho. Manda pra gente com algum problema que você esteja passando na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, passou em algum lugar, viu algo como esse, por exemplo, essa questão aí do cara esfaqueando o outro, um buraco na rua, iluminação, qualquer problema que seja, filas, né, enormes na Caixa Econômica Federal, o que você quiser mandar, algo curioso, algo engraçado também, que a gente possa mostrar para distrair um pouco aqui, sair, né, Rodolfo, desse clima tenso que a gente vive, manda pra gente através desse número, tá aí na sua tela, se identifica, se você quiser, com seu nome, sua cidade, para que a gente possa te agradecer aqui no ar, tá bom? 94278-2067. Participe conosco aqui. Lembrando que todas as entrevistas que são feitas aqui no nosso programa ficam disponíveis depois nas plataformas digitais, em vídeo ou em áudio, aí, principalmente no Spotify, nosso podcast, tá bom? Amanhã, na edição das 11 da manhã, o Giroplay Entrevista. Amanhã, terça-feira, às 11 horas, o doutor José Amando Mota, que é endocrinologista e vai falar sobre os cuidados com a saúde durante a pandemia do novo coronavírus, tá bom? Nós vamos estar ao vivo amanhã, às 11 da manhã, e ao meu lado, a jornalista Vanessa Dainese. É isso, Rodolfo? Mais alguma notícia? É isso, eu estava olhando aqui, mas são essas as informações desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã nós nos encontramos novamente a partir das 11 da manhã com o Giro da Manhã. Obrigado, gente. Tenham uma ótima noite aí todos vocês, tá bom? Fé em Deus, seguimos aí nessa luta diária que nós estamos passando. Tchau!